E agora, dando continuidade na nossa programação, a gente vai ter o painel para discutir os 40 anos da história do movimento LGBT aqui no Brasil. Eu gostaria de convidar ao palco o meu querido amigo Ricardo Salles, da Mais Diversidade, que vai ser o nosso mediador aqui hoje. Ricardo, por favor, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Muitíssimo obrigado, Altenico, pelo convite, mais uma vez aqui com vocês, com uma discussão que eu acho que vai nos emocionar a todos, em que a gente vai resgatar um pouco da história do nosso movimento LGBTI no Brasil. As coisas não surgiram do dia para a noite, existe um histórico, e algumas dessas pessoas que vêm aqui conversar com a gente estão há muitos anos construindo essa trajetória juntos a tantos e tantas de nós aqui. Eu vou chamar os nossos convidados e convidadas, começando por Amara Moira, professora de literatura, doutora em letras pela Unicamp, feminista e escritora. Amara. Trago agora também a Nanda Pusta, que é do Comitê de Diversidade, perdão, é do Grupo de Dignidade e também da Comissão de Diversidade da OAB do Paraná. Ananda. Lucas Bulgarelli, pesquisador, doutorando na escola da USP. Reinaldo Bulgarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. E João Silvério Trevisan, escritor, fundador do movimento LGBTI brasileiro. Muito bem, esse foi um painel muito desejado, muito esperado pela possibilidade de juntos aqui a gente pensar sobre perspectivas, desafios que temos no movimento LGBTI brasileiro e as intersecções dessa discussão, por exemplo, com o meio empresarial, do qual fazemos parte todos nós aqui. Eu pensei inicialmente, compartilhando com vocês, em estruturar essa discussão como se fosse uma linha do tempo. Então a gente vai passar década a década para entender o avanço do movimento LGBTI aqui no Brasil e, na sequência, a gente amplia essa discussão. Virou um clichê já dizer, né, que estamos aí comemorando o aniversário do movimento LGBTI brasileiro. É uma data simbólica para a gente que remete aos acontecimentos do ano de 1978. Em 78, a gente teve pelo menos 2 fatos muito relevantes para a nossa história. Um deles foi a fundação do grupo Somos, de afirmação homossexual, estava lá, João Silvério Trevisan. Um outro fato importante foi a fundação do jornal Lampião da Esquina, que era um jornal que pautava questões de gênero e sexualidade na imprensa. O João fazia parte desses momentos, dessas discussões todas. E eu gostaria de começar, então, João, com você compartilhando com a gente um pouco daquele contexto, como é que foram as principais dificuldades para iniciar essa pauta ainda nos anos 70? Bom almoço para todo mundo. Nós já almoçamos antes, privilegiados, não é? Eu posso dizer rapidamente que nós tínhamos que começar tudo do zero, em 78. Para escrever um cartaz que tivesse um slogan, a gente tinha maior dificuldade. Eu tinha vindo dos Estados Unidos, mais precisamente de Berkeley, São Francisco, onde eu vivi um ano e meio no período da ditadura, em exílio voluntário. E o que a gente encontrava aqui era uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem que elas tinham um outro projeto de sexualidade. Não apenas por conta dos problemas sociais e culturais comuns que nós sofremos até hoje, que eram muito mais violentos no período, mas inclusive porque nós que éramos de esquerda e tínhamos na esquerda a possibilidade de um apoio, não é? Tínhamos também dificuldade, para vocês entenderem como a coisa era complexa, a impossibilidade
de compreender qual era o nosso lugar na sociedade, não é? Então nós tínhamos muitos professores, muitos estudantes, profissionais liberais que tinham uma grande consciência política sobre as necessidades do país, mas tinham a maior dificuldade para aceitar a sua homossexualidade e se recusavam a discutir porque consideravam isso alguma coisa secundária diante dos problemas do país. Quer dizer, põe culpabilidade nisso, não é? Então, nós tínhamos esse quadro e, por outro lado, nós tínhamos um quadro socialmente muito violento e muito contrário a tudo que nós queríamos. Nós não tínhamos nenhum espaço, os poucos lugares que frequentávamos eram lugares muito visados pela polícia, por exemplo, o Largo do Arocha, aqui em São Paulo, que até hoje é um point LGBT, mas na época chegava o camburão, quem for viado vai entrando. Não é? Então havia essas coisas muito difíceis e a maior dificuldade, na verdade, era nós começarmos a encontrar dentro de nós algum tipo de afirmação pessoal e autoestima suficiente para começarmos a pensar sobre os nossos direitos. Não é? Então, eu acho que, resumidamente, eu posso mencionar esse aspecto, mas devo lembrar também que, no caso do Lampião da Esquina, não é que nós tentamos criar um jornal que se comunicasse com a comunidade e tivesse um olhar da comunidade sobre os problemas brasileiros, nós, de cara, no número 0, já sofremos um processo, uma ameaça de processo da parte do Ministério da Justiça por atentado à moral e aos bons costumes, por conta de um artigo que eu escrevi ainda no número 0, defendendo Celso Cury, que, vocês vejam como a coisa era complicada, que já tinha criado uma coluna no jornal Última Hora, dirigida para o público LGBT. Então, havia um cerco muito grande, nós fomos levados, me lembro que eu fui fotografado na polícia com uma placa, onde estava escrito 0240, e, obviamente, o 24 não era à toa. Para americanos e outras nacionalidades aqui presentes, o 24 é o nosso número que designa pejorativamente o viado, que é como nos chamam. E nós, no Lampião, tentávamos, inclusive, reverter a linguagem. Sou viado e sou feliz. Muito bom. Isso foi tão revolucionário, né, João? Porque mesmo hoje, dentro dos grupos LGBT, a gente tem tentado fazer esse exercício que vocês começaram lá atrás, né? São os meninos que se chamam de bicho e viado, as meninas que se chamam de sapatão, de forma carinhosa e tentando neutralizar o potencial ofensivo dessas palavras. Eu esqueci de contar mais uma história muito engraçada. No interrogatório, fizeram um interrogatório errado para a gente. Eles começaram a perguntar se eu tinha ido a Cuba, se eu tinha amigos que tinham ido a Cuba, e, de repente, o escrivão chamou o delegado e disse alguma coisa no ouvido, o delegado suspendeu o interrogatório, voltamos para lá, acho que no dia seguinte, com um advogado, e o delegado me perguntou, nós estávamos de gravata e terno, muito sem graça, como é que o senhor quer que a gente o chame? Eu disse, pode chamar de viado mesmo. Então, eles realmente estavam bem despreparados para saber que a gente existia. O João é escritor, tem diversos livros publicados. Eu queria destacar aqui, porque é importante, sobretudo quando a gente tem tantas pessoas jovens na plateia, que o livro clássico do João, Devassos no Paraíso, acabou de receber uma nova edição. Essa edição está belíssima, é um calhamaço que realmente reconta uma história da homossexualidade e envolve ali também discussão sobre questões trans no mundo e também aqui no Brasil. Vale a pena ter um exemplar. A gente começou falando aqui dos anos 70, surgimento, então, desse nosso movimento LGBT brasileiro, num contexto ainda muito difícil, de ditadura militar. Na passagem para os anos 80, houve um movimento de articulação das pessoas trans aqui no Brasil e as travestis tiveram um protagonismo muito grande nesse momento. Então eu queria trazer para a conversa agora a Amara, para conversar com a gente um pouquinho sobre o contexto do surgimento de atuação das pessoas trans e hoje como é que tem sido essa luta. Muito
prazer estar aqui com vocês, podendo estar falando sobre esse assunto que é tão importante para mim e que eu espero que seja importante para mais do que só para mim, né, para a sociedade como um todo. É importante a gente contar a história do país dessa perspectiva LGBT, da perspectiva trans também, colocando os nossos nomes na história, né? A gente perceber que alguns dos nossos momentos mais tenebrosos, difíceis, foram sobretudo tenebrosos, difíceis para essa população, e eu estou falando aqui principalmente sobre a ditadura. A gente fala sobre uma ditadura que perseguia a esquerda, perseguia a resistência, mas não fala dessa ditadura que perseguia sobretudo LGBTs, e dentre LGBTs que perseguia de forma muito terrível travestis e transexuais. Eu fico pensando, por exemplo, na década de 70, a gente está falando aqui do começo do movimento, mas antes de começar o movimento, já existia uma perseguição sistemática a pessoas trans no país. Eu fico pensando no primeiro médico que operou pessoas trans aqui, o primeiro médico a fazer cirurgias de redesignação sexual. Esse primeiro médico, quando foi descoberto que ele fazia essas cirurgias, ele fazia de forma clandestina essas cirurgias, ele foi perseguido pelo Ministério Público Federal e foi condenado a 2 anos de prisão por mutilação do corpo, né? A pessoa, o consentimento da vítima era entendido como irrelevante, né? Ou seja, não queriam permitir que pessoas trans fizessem suas transformações corporais, não queriam permitir que pessoas trans pudessem construir corpos que se aproximassem dos corpos de pessoas cisgêneras. Tinham medo disso, né? As pessoas cisgêneras, as pessoas trans, elas impunham medo à sociedade, né? E isso fazia com que a polícia se organizasse para nos atacar, que a sociedade nos atacasse e não sentisse as dores dos assassinatos, das perseguições, das violências, da exclusão familiar, da exclusão completa, né? Isso, então, já desde os anos 70 de forma muito clara. Anos 80, com a epidemia do HIV, a questão só se agrava, né? Então, isso tudo atinge proporções inacreditáveis, mas também é o primeiro momento que a gente começa a conseguir um pouco mais de visibilidade, né? Eu sou uma pessoa dos livros, eu sou uma pessoa que estuda literatura, e eu me preocupo muito com essa presença nos livros, né? Então foram os primeiros momentos que começaram a surgir autobiografias trans, né? 82, 84, 85 foi um ano de muitas publicações autobiográficas trans, né? Anos 90, por exemplo, já não tivemos tantas, mas aqueles anos 80 foram muito sintomáticos de o espaço que estávamos ocupando, começando a ocupar, né? E essa luta, hoje eu estou aqui podendo falar, hoje termos tantas pessoas trans podendo estar abrindo brechas e ocupando espaços, começou lá atrás. É importante que a gente nunca esqueça, né, desses nomes, dessas histórias, e que a gente não está inventando a roda. A gente está aqui tocando uma história que vem de muito longe, né? Eu acho que, para um começo de conversa, queria começar só colocando esses primeiros pontos. Muito obrigado. Valeu, Amara. A Amara também é escritora, o livro dela, o primeiro livro esse, né, Amara? Se Eu Fosse Pura, né? Ou outra interpretação também, né? Tem ali uma pegadinha no título. O livro foi reeditado agora, vocês encontram também nas livrarias. Anos 80, esse cenário de articulação das pessoas trans, as travestis ali numa linha de frente, e anos 80 também o período em que nós voltamos à democracia, né? Acontece a redemocratização, em 88 a redação de uma nova Constituição, e aí pouco a pouco, já nos anos 90, essa pauta vai conquistando outros espaços, inclusive o mundo do trabalho. É no final dos anos 90 que as primeiras organizações, inicialmente as multinacionais, começam a trazer aqui para o Brasil os seus programas de diversidade e inclusão. Esse cara que vai falar agora, não é justo eu dizer que ele estava lá desde aquela época, porque ele estava desde essa aqui, né, Rei? Desde os anos 70. Mas conta pra gente um pouco mais sobre a entrada dessa discussão no meio empresarial, a entrada da discussão sobre diversidade e inclusão LGBT nas organizações. Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Estava lá, João, né, nesse 1978, Abdias Nascimento. Esse final dos anos 70 foi importante no Brasil, é legal dizer isso, porque eu, como muitos aqui, se encantou com a conversa de diversidade, não queria fazer mais nada na vida, para desespero dos meus pais, né? Porque você imagina, né? Fala, o que você vai ser? Eu quero trabalhar com esses temas né? A gente nem tinha esse nome, mas de diversidade. Foi o que eu me dediquei, direitos humanos, diversidade e desenvolvimento. Por isso, entre outras coisas que eu fiz na vida, ao longo desses 40 anos, larguei uma carreira na ONU, quando eu vi o movimento empresarial brasileiro trazendo uma conversa um pouco além da questão dos institutos e fundações
que já existiu. Eu tinha ajudado também a criar ali o GIF, né, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, em 1995, mas no finalzinho dos anos 90, a gente começou a escutar essa conversa que veio, sobretudo dos Estados Unidos, de responsabilidade social empresarial, e a gente não usou essa palavra só mais tarde, mas já era a agenda da sustentabilidade. E no Brasil foi o Instituto Ethos o responsável por trazer, né, articular as nossas empresas. E o Oded Grajew, nessa época, eu já estava no Bank Boston, em 1998, e o Oded Grajew brigou muito para que nos indicadores Ethos a gente tivesse ali o tema da diversidade. Brigou muito, porque muita turma do ambientalismo, os ambientalistas falavam, mas isso não é uma agenda da sustentabilidade ou da responsabilidade social. E diversidade, claramente, ali uma agenda, assim como todo o resto, uma agenda de direitos humanos. Foi muito importante isso, claro que eu fui um parceirão, né, do Instituto Ethos também na elaboração dos indicadores de responsabilidade social, sobretudo desse capítulo, e de outros também, de comunidade e tal, mas esse da diversidade, até hoje a gente vê o resultado disso. É importante mesmo, né? É genial essa tua ideia, esse painel, essa coisa toda, porque eu acho que é o momento da gente resgatar as histórias. O que é o movimento de responsabilidade social e, dentro dele, o tema da diversidade? A crença de que é possível você fazer negócios dentro desse sistema capitalista. Agora, não é negócio de qualquer jeito, de qualquer forma, né? É com ética, e toda a questão do compliance que a gente está vendo, como é importante para as nossas empresas, como é que nós podemos ter uma economia moderna, também moderna nos costumes, também moderna na forma de entender direitos humanos como algo fundamental, como algo que eu uso essa palavra básico, as pessoas ficam pensando que é algo ali menos importante e tal, básico como obrigatório, não discriminar ninguém, não deixar ninguém para trás, como é agora o lema, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você ter uma empresa livre do assédio, que possa dizer de erradicar as práticas de discriminação. Essa agenda básica de responsabilidade social, ela se casa muito bem porque vocês viram, a gente está sempre colocando essa agenda como de esquerda, tal. Não, ela também deveria se casar muito bem com a chamada direita, né, que no Brasil, aí eu vou deixar para os outros colocarem isso, mas a gente nunca teve aí, no meu entender também, efetivamente uma direita, né? Mas se a gente está falando de questões econômicas, a modernidade econômica, por que não acompanhar dessa mudança, desse entendimento, né? Ainda mais nessa época que a gente precisa ver. Anos 90 foi essencial para isso, foi uma base. A gente nunca achou que todo o movimento empresarial iria entrar nisso, mas que a gente teria uma turma de empresas que iria puxar, né, as demais para um movimento desse. É um movimento, não deixa de ser um movimento político, no sentido dessa visão mais ampla de transformação da realidade onde a gente está realizando os negócios. Aí a gente virou para os anos 2000. Na virada dos anos 2000, as empresas se viram diante do desafio da globalização, que trouxe vários questionamentos. Como é que eu vou vender, me relacionar, antecipar demandas, comunicar com públicos cada vez mais diversos, espalhados aí pelo mundo, se aqui dentro todo mundo for igual? Não vai dar. Então, na virada para os anos 2000, diversidade passa a ser também um imperativo de negócios. Aqui no Brasil, além dessa pauta ter avançado, nos anos 2000, primeira e segunda década, sobretudo, a gente também conquistou alguns avanços, não no campo do legislativo, mas no campo do judiciário. Então, eu queria trazer agora a Ananda Pusta, que é da Comissão de Diversidade da OAB do Paraná, representante do Grupo Dignidade, também um grupo histórico para a militância, para que ela conte para a gente um pouco mais, Ananda, sobre conquistas recentes que a gente teve no judiciário, mas de forma geral. Acho que as pessoas têm conhecimento delas, mas, sobretudo, o que está pendente e desafios que a gente tem nessa seara também. Bom almoço a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz pelo convite do Altenico por conta dessa mesa e quão importante é essa mesa nesse momento. Nós precisamos ter a noção
de que antes de nós vieram tantos outros e que nós precisamos continuar aqui existindo e resistindo para que depois de nós também venham tantos outros. E nessa seara, pegando o gancho do Reinaldo, a gente está num momento social muito conturbado, justamente por pensar que essa pauta ela não é importante no sentido de partidarização e polarização. A gente não fala aqui de partidarização, mas sim de direitos. Falar de direitos é falar de política, mas também de comunidade e não de partido. E os nossos direitos, eles não cabem nesse discurso, que é um discurso raso, e todos nós sabemos disso. Nossos direitos precisam ser efetivados. E o STF, nos anos 2000, foi muito parceiro da nossa comunidade, principalmente em 2011, quando aprovou a ADI 4722 e a DPF 132, que são ações constitucionais que versavam sobre a união estável, união civil ou afetiva, né? E também em 2015, quando sai o primeiro precedente de adoção por casais do mesmo sexo. Eu tenho a oportunidade de trabalhar numa ONG, como o Reinaldo falou, que foi criada em 1992, a segunda mais antiga ainda aberta, né, junto com o Grupo Gay da Bahia. E Tony Reis, que é o nosso presidente, né, diretor executivo, foi o membro, né, desse casal que conseguiu aí o primeiro precedente de adoção. E, desde então, também vem fazendo um advocacy para que a gente consiga, no judiciário, conquistar os nossos direitos. Mas ainda tem muito a se conseguir, né? Recentemente, a gente teve aí a inclusão em pauta no STF do mandado de injunção sobre a criminalização da LGBTfobia, que é um assunto muito importante, porque a nossa população continua morrendo, né? Se morria em 70, morria em 80, morria em 90, continua morrendo agora, e daí principalmente a população trans, que ocupa aí o ranking, né, de mortalidade no Brasil, e a gente não pode esquecer que o Brasil é o país que mais mata LGBTIs no mundo. E recentemente houve essa discussão, e essas ações constitucionais estão pautadas para irem a julgamento no dia 12 de dezembro. Ou seja, serve de alerta até para vocês que não são do direito, mas que gostariam de acompanhar. É necessário que nós, enquanto comunidade, estejamos atentos a essas pautas, para que a gente consiga cobrar a inserção dos nossos direitos também pelo judiciário. Infelizmente, esses direitos foram garantidos por uma via que não é considerada, que é considerada, na verdade, contra-majoritária, né? Que é o papel do STF na garantia de direitos de minorias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso legislativo ainda não nos representa. O nosso legislativo ainda não olha para nós enquanto uma comunidade que está, vive, sobrevive, trabalha, estuda e está na sociedade construindo o Brasil assim como tantos outros. E isso nos dá um plus, né, de felicidade, porque temos um guardião legal, alguém que zela pela nossa Constituição e pela nossa existência, mas, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque nós não efetivamos os nossos direitos legalmente. E isso quer dizer, caso haja uma mudança constitucional, todos os nossos direitos podem ser perdidos. Então, a gente tem um perigo aí de retrocesso latente, caso a gente tenha uma mudança constitucional. E, tanto por conta desse próximo processo que vai ser julgado, quanto também por uma pauta que é extremamente atinente a nós, que é a pauta do Escola Sem Partido, né? Um programa que atinge diretamente as pessoas LGBTs, principalmente crianças e adolescentes, que são discriminados e violentados no seu dia a dia escolar por serem quem são. Essa pauta está sendo discutida nesse último mês, extremamente, tanto no Congresso Nacional quanto no Judiciário, né? Ela iria para julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade que inviabilizava a legislação estadual de Alagoas na quarta-feira dessa semana, ou seja, dois dias atrás, e o STF retirou de pauta por conta de um momento que não achou oportuno,
mas está sofrendo pressões do movimento social, e aí também a importância de vocês se colocarem ao nosso lado, enquanto pressionando, né, essas questões no judiciário, para que ela volte à pauta e se consolide, né, a inconstitucionalidade de uma legislação como essa, que impede que adolescentes, por exemplo, trans, que estão na sua transição na adolescência, ou então pessoas lésbicas, gays e bissexuais que estão exercendo a sua sexualidade no ensino médio, por exemplo, não possam reportar as violências que sofrem no ambiente escolar, que é um ambiente onde elas passam a maior parte do tempo, assim como nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, é como se vocês, LGBTs, dentro das suas empresas, não tivessem para onde correr. É a mesma situação dessas crianças na escola. A gente aprovar uma legislação como essa é tirar a possibilidade delas pedirem socorro. E também seremos coniventes com essas violências que acontecem todo dia. Então, eu gostaria só de enfatizar que, nesse sentido, o movimento social ele é pró uma escola com respeito, com liberdade, sem censura, e uma escola que permita as pessoas a pensarem, e a pensarem não só nos seus próprios corpos e nas suas próprias vidas, mas na sociedade que querem para si. E eu acho que isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje também. Então, permitir esse tipo de diálogo é permitir que a democracia aconteça. Acho que é isso. Muito obrigado, Ananda. Pegando o gancho do que o Rei falou, essa não é, de maneira nenhuma, uma discussão partidária, né? É uma tolice sem tamanho imaginar que essa é uma discussão partidária, mas ela é, sim, uma discussão política, porque a vida é política, porque estar aqui é um ato político, porque a gente, falando sobre diversidade nas empresas, estamos fazendo política, mas é a boa política, a política do cotidiano, a política que busca, por exemplo, trazer direitos para todas as pessoas. O fato é que a gente tem desafios imensos aí pela frente, e a Ananda apontou a possibilidade de nós, né, pessoa física, cidadãos, acompanharmos. As empresas também podem fazer isso. Né? As empresas que estão articuladas já desde 2013 em torno do fórum, liderado pelo Reinaldo, as empresas que esse ano assinaram a carta estimulada pelo Alten Equal, que foi encaminhada aos presidenciáveis, e as empresas que a partir de agora podem, por exemplo, fazer advocacy, podem pressionar, certo? Pressionar no Congresso Nacional, colocar os seus advogados para circularem no Congresso e não permitir que determinadas pautas avancem. A gente tem um lugar de privilégio muito grande que a gente pode ocupar nessa discussão, nós que estamos aqui nessa sala. Fato é que, na última década, o movimento sofreu mudanças significativas. Eu atribuo, Lucas, parte delas ao advento das redes sociais, né, e novas formas de articulação. Mas o dono do tema é você, é quem pesquisa esse assunto na USP, o Lucas Bulgarelli, que não tem nenhum parentesco com o Rei, portanto, não é nepotismo nessa mesa, não há nenhum parentesco. Lá, não é. É um dos mais brilhantes pesquisadores da geração dele, na área de antropologia, e estuda o tema do movimento LGBT. Conta para a gente um pouco dessa última década, as principais mudanças, e já para a gente já encaminhar para o próximo bloco, perspectivas e desafios. Nós somos irmão, por parte de Adão e Eva. É verdade. A gente se adora. A gente ia anunciar nosso casamento aqui, Lucas Bulgarelli. Quem sabe, eu chipo. Gente, boa tarde a todas e todos. Bom finzinho de almoço para vocês. Bom, é um prazer enorme estar aqui, agradecer super o Ricardo pela oportunidade. Olhar essa mesa, olhar a composição dessa mesa é um tributo ao movimento LGBT, já de certa forma, né? A gente tem de João Silvério Trevisan, passando por Amara Moira, e Reinaldo e Ananda, pontuando aqui que esse evento, por si só, já é uma conquista, né? A possibilidade dessa discussão estar acontecendo num evento desse tamanho, com essas proporções, isso já é uma conquista, né? Bom, você me instou para poder falar sobre o que é esse movimento LGBT dos dias de hoje, né? Esse é o meu tema de mestrado, eu faço um mestrado na antropologia da USP, tentando entender o que está acontecendo nesse movimento, que já não é
um movimento mais de 4 siglas apenas, né? Já há muito tempo já não é mais um movimento só LGBT, tem muita coisa aí dentro, tem muita forma de fazer política, tem muita forma de atuar e tem muita forma de mudar a sociedade, né? As redes sociais, sem dúvida, acho que elas são a grande novidade aí de vários movimentos sociais que a gente tem acompanhado. Então, eu tento aí olhar nesse mestrado desde esse formato que pessoas como João Silvério inauguram no país, né? Um formato e Reinaldo, dentre vários outros, um formato de disputa de direitos mesmo, né? A gente fala de direitos LGBT, né? E isso pode, às vezes, parecer algo um pouco... pode dar um certo medo, um certo receio a algumas pessoas, mas direitos LGBT num país como o nosso ainda é direito pela vida, basicamente, né? A gente está falando de direito à vida, de direito às pessoas não morrerem nesse país, motivadas por orientação sexual e identidade de gênero. É isso que a gente está falando, né? Então, avançamos muito, por um lado, porque olha onde estamos, né? Olha tudo isso. Por outro, temos uma realidade que ainda é muito tenebrosa, né? E ela tem, nos dias de hoje, alcançado níveis ainda maiores, né? O medo, acho que tem subido um pouco, a gente tem estado um pouco tenso em relação a tudo isso, né? E aí, vou me jogar no doutorado pensando o lado de lá, né? O meu exercício hoje é exatamente o de pensar o que as pessoas conservadoras pensam sobre a gente, né? Porque eu tenho uma suposição de que as pessoas não se sentem coerentes. Há coerência de todos os lados, né? Para a gente é muito coerente se reunir, por exemplo, hoje, para poder pensar a diversidade em diversos aspectos, né? Como que eu vou fazer para poder convencer o meu colega de trabalho a ser menos homofóbico, a ser menos transfóbico, né? Isso é muito coerente para a gente. Mas, para uma outra parte do país, faz muita coerência você proteger seu filho de uma ameaça, que é a ameaça do gênero, né? Porque você está na sua casa e aí você fica sabendo que tem uma coisa chamada ditadura gay, e ela está apresentando um tal de kit gay, que está entrando nas escolas e que está ameaçando a vida dos seus filhos. E isso faz muita coerência para muita gente, porque até então você tinha que proteger seus filhos da ameaça às drogas, você tinha que proteger seu filho da ameaça ao tráfico, e agora você tem que proteger seus filhos da ameaça ao kit gay, à ditadura gay, né? Isso pode parecer tudo um pouco estranho para a gente, porque você fala, caramba, mas você está me dizendo então que para algumas pessoas proteger os filhos da diversidade é algo que faz bem, né? E eu digo, eu acho que sim. Eu acho que, e mais do que se faz bem ou se não faz bem, eu acho que a gente tem uma necessidade um tanto urgente de entender o que está acontecendo na cabeça das pessoas que não concordam com a gente, né? Porque a gente precisa dessas pessoas. Então, você estava me falando desafios, né? Quais são os desafios? Eu fico pensando, bom, os desafios são vários e a gente precisaria aí de um evento só para poder falar deles, mas eu acho que a gente pode desenhar aí 2 desafios de partida para poder conversar também. O primeiro desafio é um desafio de fora, né? É um desafio nós, comunidade, movimento, aliados, com o exterior, né? Com essas pessoas que ainda não estão convencidas da importância da diversidade, pessoas que ainda não estão convencidas de que, como você bem disse, é uma discussão política, mas não é partidária. Veja só, a gente está pensando agora se os direitos LGBT são de direita ou de esquerda. Eles não deveriam ser de nenhum dos dois, eles deveriam ser mínimo. Esse é o mínimo a partir do qual a gente faz uma campanha política. Isso não está em debate, se alguém vai defender a vida das pessoas ou não vai defender a vida das pessoas. Não deveria estar, pelo menos, né? Mas um segundo desafio que esse ainda é mais complexo, que é o desafio de convencer os nossos próprios, porque nem todo LGBT no Brasil é pró-LGBT. A gente ficou sabendo disso nessas eleições também, né? A gente soube que houve uma expressão um tanto incômoda, foram 29%, né? 29% que elegeram um candidato com uma plataforma que não é uma plataforma conhecida por ser a favor dos LGBTs. Então, opa, calma lá. A gente tem um desafio ainda maior ainda, que é o de pensar como que a gente vai nos ampliar, né? Como que a gente vai nos organizar para, inclusive, incluir os nossos, que ainda não estão nessa luta, mas que vão sofrer as consequências tanto quanto nós, né? Então, acho que para a gente começar aí a conversar, bom, a pergunta acho que mais chega até mim é, e aí, o que de pior pode acontecer daqui para frente, né? E eu fico pensando, acho que o pior que pode acontecer é a gente não estar preparado. Esse é o pior.
É um belo começo de discussão, né? Um belo começo de discussão. Fazendo um breve adendo, a gente apresentou aqui o João no começo, falando inclusive da presença dele na fundação do jornal Lampião da Esquina, lá em 78. Pois bem, o Grupo Dignidade, do qual a Ananda faz parte, fez um trabalho à comunidade que foi digitalizar todo o acervo do Lampião da Esquina. Então está disponível, né, no site do Grupo Dignidade, para quem quiser entender um pouco mais da história do movimento. João, aproveitando o gancho do Lucas e seguindo com essa discussão da rodada final, que é sobre os desafios, né? A gente conversava um pouco antes de vir para cá, eu, você e o Rei, e acho que, de certo modo, sobretudo quem é mais jovem, criou uma expectativa de que é só para frente que se anda. Seria muito bom, né? Mas o processo social, ele tem soluços, e agora a gente está percebendo que existem os momentos de retrocesso e como lidar com eles. O que você pode passar para nós de perspectivas e desafios para os próximos anos? Eu tenho 74 anos, já estive na janela durante muito tempo vendo a banda passar, e o que eu digo para mim mesmo, antes de responder a qualquer pergunta que me venha de fora, é o seguinte: eu sou um ser que ama. Nós, humanos, somos seres que amamos. E nós estamos falando aqui o tempo todo do direito de amar. Eu acredito que, para além de qualquer política que possa nos oprimir ou reprimir, há uma questão muito importante, que é garantir a nossa capacidade, a nossa disponibilidade de amar. O amor é a maior experiência da vida humana. É o nosso grande momento de guinada diante da nossa própria experiência de dificuldades de todas as ordens, inclusive as dificuldades amorosas. Eu estava conversando com a Erin no começo sobre as paradas LGBT. Hoje, no Brasil, nós temos, eu acho que são mais de 200 paradas, inclusive em cidades pequenas. O que é que aconteceu com essas pessoas? Elas não ficaram esperando necessariamente políticas públicas. Elas estão absolutamente conscientes de que elas têm direito de amar e elas, sobretudo, querem amar. Essas paradas são a maior comprovação de que essas pessoas estão amando. Quando eu vou para a parada LGBT aqui na Paulista, eu moro em São Paulo, o que eu vejo é um grande desfile amoroso. Nós estamos ensinando este país a amar. Nós estamos dando de presente para este país, que nos trata tão mal, alguma coisa que ninguém mais reivindica. Nenhuma outra parcela da população brasileira está lutando pelo direito de amar. Somos nós que estamos sendo e já fomos durante tanto tempo massacrados em vários sentidos, não necessariamente com morte, mas sofrendo verdadeiras torturas, desde o seu berço até, enfim, a sua idade mais velha, quando sofre de profundo abandono da própria família. Continua sofrendo. Então, o que eu gostaria de lembrar aqui, e para muita gente que possa estar com dificuldade aqui presente para compreender o seu direito de amar, não há o que compreender. Isso faz parte da nossa sobrevivência. Amar não existe se não estivermos conscientes de que ele é um tema voltado para a nossa sobrevivência mais básica, como disse o Reinaldo. De modo que acho que os jovens que vão... não sei se está funcionando. Os jovens, toda essa grande parcela de jovens que frequentam as paradas,
Se vocês estiverem aqui e puderem comparecer à próxima parada, que acontece entre maio e junho, nessa passagem de tempo, vocês peguem o metrô para verem o que acontece. É absolutamente perturbador ver que um grande número de jovens desta cidade e, por consequência, deste país, tem uma consciência muito clara de como o seu direito de amar não vai ser roubado, não vai ser tomado, não vai ser pisoteado. O que eu posso dizer como perspectiva é alguma coisa que eu descobri nas minhas pesquisas para a última edição do meu livro Devassos no Paraíso, é exatamente esse fato. A consciência política da comunidade LGBT neste país cresceu assustadoramente nessas últimas décadas e não há quem vá segurar essa consciência política, porque ela só tende a crescer. E ela só tende a crescer justamente porque essas pessoas descobriram o seu direito de amar. Eu acho que, se vocês forem para a internet, o Lucas conhece muito bem o tema e acabou de mencionar, que foi o que eu descobri na última edição do meu livro, a quantidade de pessoas, jovens ou não tão jovens, que estão pela internet, e no YouTuber, booktubers, enfim, todos os tipos de abordagens possíveis em várias áreas, pessoas absolutamente anônimas que estão com a sua página, com o seu canal, discutindo questões LGBT. É absolutamente comovedor e perturbador você encontrar, por exemplo, um menino do subúrbio carioca criando e elaborando e presente todas as semanas com um novo tema no seu canal, por exemplo, Muro Pequeno, que é um entre centenas e centenas e centenas. Eu menciono o Muro Pequeno porque realmente eu fiquei espantado de conhecê-lo e ver a figurinha minúscula que chega lá no YouTube e começa a discutir temas relacionados com a vida LGBT. E temos aqui presente, inclusive, uma pessoa que eu faço questão de referenciar, porque, para mim, é uma questão importantíssima. Eles estão brigando dentro do coração do coração mais empedernido do sistema, que é o pessoal da Renosp, não é, Anderson? Que é uma coisa que eu descobri num bate-papo em Brasília recentemente, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT. Isso existe no Brasil, gente. De todos os estados, há representantes que estão fazendo uma discussão seriíssima. Anderson, uma salva de palmas para o Anderson, que é o responsável pelo Renosp, pela Rede Nacional. Vão ter um encontro nacional, mais um agora no dia 7 de dezembro. De modo que isso é apenas para mostrar a vocês como as coisas estão muito avançadas na consciência política da comunidade. Quem tiver medo do seu amor, lembre-se que muita gente já teve medo desse amor. Eu sou um exemplo claro disso e conquistou o seu amor. Esse amor nos pertence e ninguém vai nos roubar. Porra! Eu falei que seria emocionante, né? Obrigado por isso, João. Amara, ouvindo o João falar sobre amor, eu fiquei pensando em quantas pessoas LGBTs não têm o direito de expressar o seu amor em público. Quando a gente pensa em pessoas trans, a questão vai até além, né? É não poder existir em público. O que você vê como principal desafio em relação à comunidade trans? Bom, eu existi durante 29 anos como homem para a sociedade, de acordo... Homem do jeitinho mais padrãozinho possível. Tá ruim? Obrigado. Homem do jeito mais padrãozinho possível. E bastou eu me colocar como trans, bastou eu começar a existir como trans, e eu fui descobrindo que a vida que existia para mim agora ela era muito diferente.
Então, a questão de, por exemplo, 29 anos que ninguém tocou no meu corpo sem o meu consentimento, e agora andar em público no metrô, pegar um ônibus, andar nas ruas, é sempre uma experiência angustiante, tensa, porque é um corpo que está sendo acompanhado, que está sendo fiscalizado, que está sendo insultado, tocado também, muitas vezes, né? Aí descubro também que agora as pessoas que porventura venham a se interessar por mim, venham a querer construir uma relação afetiva comigo, talvez elas não vão poder me apresentar para os seus pais, porque eu não sou uma pessoa que pode ser apresentada para a família, apresentada para os amigos, né? Olha, eu tenho um doutorado, defendi meu doutorado no começo do ano, eu já escrevi livros, eu sou professora, eu sou referência em debates sobre gênero, sobre sexualidade, sobre literatura no país inteiro, já fui para o exterior, mas eu não posso ser apresentada para nenhuma família porque eu sou trans, né? 4, 5 anos atrás, antes da minha transição, isso não era um problema, né? Eu podia ser apresentada para qualquer família, né? Então existem essas pessoas que não podem andar de mãos dadas na rua, existem aquelas pessoas que não podem ser apresentadas para a família, existem aquelas pessoas para quem só sobram as relações abusivas, tóxicas, né, nas sombras, que não podem ser assumidas em espaço algum. E isso costuma ser bastante a cara da população trans, mas não só da população trans, né? Uma coisa que é importante da gente se dar conta é que esses dramas que a gente vive são dramas que outros segmentos da sociedade inteira vivem também, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui como uma última fala, né? Ontem eu vi uma mesa de uma grande amiga, Helena Vieira, também travesti, e uma hora perguntaram para ela qual que era o grande propósito do movimento LGBT, sabe? Eu achei a resposta dela muito interessante. Ela falou: o propósito do movimento LGBT é acabar, né? É chegar o dia em que ele não seja mais preciso, né? Onde não seja mais preciso lutarmos por direito para essa população, onde isso já esteja totalmente assegurado. E acho que é assim que eu gostaria de deixar a minha última palavra. Muito obrigado. Já tem um cronômetro vermelho gritando lá pra gente. Eu vou ignorá-lo por mais 5 minutos, tá? Então eu vou pedir agora a Ananda e Lucas 2 comentários bastante pontuais. No caso da Ananda, pensando na questão da interseccionalidade, eu gostaria que você falasse brevemente sobre desafios, sobre a perspectiva das mulheres lésbicas, né? A gente sabe que durante muito tempo a gente disse que falava sobre diversidade LGBT, mas falava basicamente de gays, brancos, cisgêneros, certo? E agora a gente tem a oportunidade de discutir um pouco mais a pluralidade dessa sigla. Então, falando um pouco das mulheres lésbicas, e você, Lucas, se você puder falar para nós um pouco sobre novas gerações, sobretudo, que eu sei que é um público que aparece na tua pesquisa. Então, a gente falou aqui de história, por exemplo. Na época, um pouco depois, na verdade, que o Lampião foi lançado, a gente tinha um jornal de mulheres lésbicas chamado Xana com Xana, que muitas vezes não é pesquisado justamente pelo nome, né? O nome, ele é um nome agressivo, considerado agressivo, enfim. E o movimento lésbico, ele também vem no esquecimento justamente por essa agressividade, né? As mulheres são consideradas muito masculinas. Como assim você está se subsumindo num papel que não é feminino? E agora nós temos aí um grande crescente de mulheres lésbicas se organizando. Na minha cidade, inclusive, a gente tem o coletivo Cássia, que tem uma representante aqui, que é uma parte de mulheres lésbicas e bissexuais, em sua maioria cisgêneras, de classe média alta, que decidiram, não, nós precisamos fazer alguma coisa, lutar pelos nossos direitos e trazer as nossas colegas não tão favorecidas. Vamos usar o nosso privilégio para trazer as outras manas para a luz também. Então, eu acho que, assim como o João falou do histórico, tanto na década de 70, como de 80, quanto 90, nós tivemos mulheres lésbicas lutando ao lado desses homens gays, né? A gente tem Eliana Emetério, que é uma mulher lésbica negra, tem os seus 63 anos, é do Rio de Janeiro, agora mora em Curitiba, mas que militou também desde a década de 80. Nós temos Ione Lindner, também do Rio de Janeiro, uma militância muito presente. As mulheres negras de Salvador, a Sapatão também de Brasília, que marcaram presença, principalmente na época da cultura de Cássia Eller e tudo mais. Então, lembrar dessa cultura é lembrar que a gente existe e que todas as nossas existências também são possíveis. Eu não me identifico como uma mulher lésbica masculinizada, mas eu não preciso ser
para me identificar como lésbica. Assim como quem quer cortar o cabelo, raspar, usar cabelo curto, deixar os seus pelos crescerem, também tem o direito de ter essa existência. Então, o que eu percebo é que, a partir da geração ali da década de 80, né, depois da redemocratização, eu sou de uma geração que nasceu na democracia, e eu não quero voltar atrás, então quero continuar vivendo numa democracia. Eu acredito que a nossa geração ela vem com um espírito de não voltar atrás. Nós vamos continuar com as nossas existências no meio corporativo, na academia, nas ruas, militando, em trabalhos autônomos, né, algumas médicas, outras psicólogas, enfim, em todos os setores. Nós vamos continuar existindo. Mas para as mulheres lésbicas em específico, é necessário lembrar que nós também temos história. E essa história muitas vezes não é contada. E, enfim, o que eu deixo aí de última mensagem é a atenção que nós, enquanto pessoas que atuamos nas empresas e também nos movimentos sociais e que estamos à frente disso, temos esse privilégio de fazer esse debate, quão importante é olhar as interseccionalidades. E aí, as interseccionalidades principalmente de gênero, não só para as mulheres cis, mas principalmente para as mulheres trans, que também sofrem com essa violência. O que a Mara descreveu é muito o que nós, mulheres cis, também sofremos todo dia na rua, com fio-fio aqui, fio-fio ali, um abuso, assédio dentro do metrô, mas os corpos trans são muito mais sexualizados do que os nossos, e são muito mais perseguidos. E perseguidos não por afeto, como ela mesma colocou. Então, a gente precisa estar atenta, né, e juntas também, para colocar essas interseccionalidades em pauta, principalmente também pauta de raça, porque ter uma etnia diferente, né, ter uma religião diferente, as mulheres de religião de matriz africana sofrem ainda mais, e a gente sofre isso no nosso corpo, né? É algo que é difícil mensurar para quem não está vivendo naquela vivência, né? Então, prestar atenção nessas interseccionalidades, e aí está a responsabilidade de todos e todas que estão aqui, de trazer esse debate para dentro dos seus ambientes de trabalho, trazer essa inclusão e essa interseccionalidade para dentro dos seus ambientes de trabalho, porque isso está latente nas nossas vivências e no nosso cotidiano. Perfeito, Ananda. Muito obrigado, viu? Lucas, um minutinho. Desafiador, né? Desafiador. É quase um tweet. Falando sobre a perspectiva, sobretudo dos mais jovens, você como o título de um novinho aqui da mesa, né? Sobre as novas gerações. Estava discutindo isso com o Reinaldo, se eu sou novinho ainda não. A gente não é mais novinho, viu, Ricardo? Acabou. Eu sei que eu não sou. Acabou. Bom, rapidinho, gente. Puxando um pouquinho do que o João Silvério mesmo falou, porque uma coisa legal da parada LGBT, e eu acho que isso traz aí o tom para a gente poder encerrar. Uma coisa legal da parada é que não importa qual crise o Brasil esteja passando, a gente sabe que em junho vai ter uma parada e que ela vai ser sempre maior que a do ano anterior. Isso a gente sabe, né? Isso a gente sempre sabe. Então isso nos diz alguma coisa, né? Nos diz que o nosso movimento, apesar de tudo que a gente está enfrentando, é um movimento vitorioso. É um movimento que conseguiu ser muito vitorioso, né? E aí você me pergunta, e as gerações futuras? Essas estão sendo extremamente disputadas por todo mundo. Tem quem queira protegê-las de um mal, né? De um mal como professoras como a Mara, né? Que estão aí travestis, ensinando as criancinhas a serem travestis. É isso que você está fazendo, Amara? Você está ensinando todo mundo a ser travesti lá no colégio, né? Mas, enfim, as gerações futuras, a gente brinca, mas elas estão realmente sendo a disputa de tudo isso. E aí a gente fica pensando, mas qual que é a ameaça que essas gerações futuras estão sofrendo? E a ameaça que elas estão sofrendo é de poderem viver realmente a vida delas como elas querem, né? Essa é a ameaça, de elas descobrirem que esse mundo ele é pequeno demais para que as gerações futuras caibam neles. Então, que elas vão ter que aumentar esse mundo. Elas vão ter que aumentar esse mundo de conceitos, elas vão ter que aumentar esse mundo de ideias, elas vão ter que aumentar esse mundo de vontades, né? E isso deixa muita gente com medo, né? Isso deixa muita gente com medo porque, afinal de contas, que mundo é esse que a gente vai deixar que as pessoas transformem ele em algo que a gente não conhece mais, né? Eu fico muito pensando que um movimento que queira fazer com que as coisas se mantenham, um movimento que queira impedir que o mundo se modifique, ele não é um movimento vitorioso.
ele não pode ser um movimento vitorioso, né? Não há condições de um movimento que queira impedir que o mundo se modifique ganhar. Não tem como. Isso a gente sabe, né? Então, gerações futuras, quando a gente, no fim das contas, pensa o que essa molecada tá passando, né? E o que vai ser do futuro, eu só consigo pensar que se a gente conseguiu 40 anos construindo a possibilidade de estarmos hoje aqui, por exemplo, a possibilidade de falarmos disso abertamente, a gente ainda vai precisar de mais 40 anos para conseguir fazer com que esse país entenda que a gente quer, na verdade, um Brasil bom para todo mundo, né? Me perguntaram outro dia ainda, o que o movimento LGBT quer, no fim das contas? Eu dei uma resposta um pouco diferente da Helena. Eu falei, o movimento LGBT quer um país que seja bom para uma travesti. Porque um país que é bom para uma travesti, ele teve que ser um país bom para todo mundo antes. Um país que dá certo para uma travesti é um país que teve que dar certo para toda a sua população antes. Então é isso que eu quero. Eu quero um Brasil que dê certo para uma travesti. Já Caminhando... sei, eu vou dizer tchau. Não, caminhando agora para o final. Rei, a gente conversa muito. Nas últimas semanas a gente dialogou sobre isso, de perceber uma ansiedade grande nas empresas, sobretudo, novamente, dos mais jovens, mas não só. E o pano de fundo dessa preocupação, ele é o de, puxa, avançamos tanto aqui nos últimos anos na minha organização, isso vai parar? Essas discussões sobre diversidade vão diminuir de ritmo? Queria te ouvir a respeito disso. Temos que ver os sinais concretos aí da história, né? Bom, primeiro, que lindo, João. Você lembrou o Caetano falando do Pelé. O João disse love, love, love. Que bom lembrar disso. Que bom que a gente esteja atento, né? E forte a questão de estar preparado. Eu acho que é esses os sinais que a gente está vendo. Imediatamente, a gente viu, antes da eleição já, com todo esse discurso, né? Perigoso, né? De violação dos direitos humanos. Que bom que a gente constituiu no Brasil esse Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Aquele evento que estávamos, né, grande parte aqui, o Lucas estava, né, o Ricardo estava, foi um problemão bom lá na IBM. Quantos presidentes? 16 presidentes na mesa, né? E incrível. E por que eles foram lá? A fim de já dizer assim, olha, queremos passar essa mensagem para a nossa comunidade interna. E aqui, nesse espaço público, que nós estamos aqui firmes e fortes, podemos achar lindo o tal do Guedes, né? Que coisa, é uma tara com esse homem. Mas que a gente está aqui firme com essa questão de mostrando o apoio aos direitos LGBT. Isso não tira de muitos de nós uma tristeza, uma depressão, um medo, um receio, uma coisa toda que a gente sabe quantos aqui ainda estão vivendo esse medo, esse receio, essa coisa toda. Mas vejam, olhem em volta, né? Nós estamos aqui, eu não vou fazer nem menção a este evento, Altanico, a fala da Erin, fantástica, incrível, a fala da Cláudia, mas de manhã, muitos de vocês não estavam aqui, nós fizemos um café da manhã com os CEOs. A fala do José Berenguer, do JP Morgan, foi emocionante, foi incrível, foi de uma clareza dele posicionar como um homem cisgênero, hétero, presidente do banco, ele já foi embora, não é isso? Vamos falar dele. Lindo, que fantástico ele fazer essa fala firme de alguém dizendo assim, olha, nós não podemos abrir mão dessas questões. Então, olhando esses sinais, ter esse evento, ter esse movimento no Brasil, ter uma Câmara de Comércio e Turismo LGBT nesse país, ter esses sinais que a gente olha em volta também, deve nos dar esse tom. Love, love, love. Se prepare, ouça essas questões todas, veja na tua empresa como você pode fazer. Se você já faz, faça mais, se articule mais. Puxando a sardinha para o fórum, porque ele tem hoje 64 empresas. Ele não esgota aquele conjunto grande de empresas, maior do que 64, que está engajado com a questão dos direitos LGBT. Qual é a diferença? A gente precisa estar junto, a gente precisa fazer movimento.
nós precisamos nos articular e fortalecer, e é esse o sentido de estar junto. Não basta fazer lindamente o que você faz dentro de casa, é preciso que você tenha, além de fazer a lição dentro de casa, cumprir compromissos dentro de casa. É preciso agora, mais do que nunca, que a gente esteja junto, olhando para o ambiente empresarial brasileiro e para a sociedade que está com tendências de viver esses retrocessos, né? Não vou dizer o nome do presidente, mas um desses modernosos aí, das indústrias novas, né, de negócio, falando que triste a gente discutindo o mundo digital, os desafios da educação brasileira, para a gente dar conta do mundo de hoje, o mindset digital, as coisas todas, pensando presente, futuro, e a gente está aí discutindo escola sem partido, discutindo como é que faz para voltar 50 anos atrás, quando a vida era boa. Boa para quem? Para mim não era, né, João? Bom, eu quero agradecer ao Altenico por permitir a realização desse painel. Ele foi muito desejado e eu acho que eu me sinto privilegiado de compartilhar esse espaço com vocês todas e todos aqui. Muitíssimo obrigado pela presença. A gente sabe todos que temos desafios imensos aí pela frente. Eu gostaria de, para finalizar então, deixar primeiro um convite. O convite é que para que a gente faça uso dos nossos lugares de privilégio. De certo modo, todos nós que estamos aqui somos pessoas privilegiadas, mais ou menos, mas somos. E o que a gente pode fazer em relação àqueles e aquelas que não acessam espaços como esse, que não têm acesso a esse nível de discussão e a esse nível de pessoas que tomam decisões tão importantes. E o segundo recado, eu acho que vale sobretudo para quem é aliado e está aqui dentro, né? A gente fala muito sobre LGBT saírem do armário e a gente costuma fazer uma provocação que é: saiam do armário também, aliados. É importante que os aliados e aliadas se posicionem claramente na vida pública, nas organizações, saiam dos seus armários também e venham com a gente. Muitíssimo obrigado, Altenico, Erin, Steve, todo mundo aqui do painel, e boa tarde para a gente.